Um assinante do canal me perguntou como fazer para se cadastrar na Justiça Gratuita, para ser nomeado em casos de Justiça Gratuita. Eu comentei com ele que você não precisa se preocupar para se cadastrar, para prestar serviços para a Justiça em casos de beneficiários de Justiça Gratuita. O que são beneficiários de Justiça Gratuita? Quando cabe à parte o ônus da prova, essa parte não tem condições de pagar o perito, o juiz pode conceder o benefício da justiça gratuita. Mas a lei não concede o benefício da justiça gratuita de uma forma tão fácil. É previsto em lei que é necessário que se comprove que a pessoa tem necessidade, que a pessoa não tem condições de pagar para que o juiz conceda o benefício da justiça gratuita. Então a lei prevê que a pessoa apresente os 3 últimos olerites, imposto de renda e outras documentações. Se o juiz deferir o processo quanto ao requerimento de justiça gratuita, essa pessoa então será considerada beneficiária da justiça gratuita e o juiz vai nomear um perito que aceite fazer o caso de forma gratuita, onde a justiça vai pagar apenas um valor simbólico, um valor que muitas vezes vai de 200 a 800 reais, dependendo do caso. Então, o que acontece? Você não é obrigado, se nomeado num caso em ação que prevê o benefício de justiça gratuita, você não é obrigado a aceitar a nomeação. Você pode declinar dessa nomeação também. Por isso que é importante que você, nesses 5 dias entre a nomeação e a aceitação, você analise o processo para ver se trata de um processo de beneficiário de justiça gratuita e se você terá interesse de aceitar. Então, o que as pessoas pensam? O porquê da pergunta desse colega, como fazer para se cadastrar como perito em justiça gratuita? As pessoas têm essa preocupação porque elas querem começar na atividade de perito e acreditam que é necessário que se façam algumas perícias gratuitas para que o juiz conceda lá adiante alguma nomeação de casos remunerados. Só que isso é uma crença. O fato do juiz te nomear numa ação de justiça gratuita e você aceitar, não quer dizer que o juiz tem a obrigatoriedade de te nomear num caso remunerado. Não existe uma lista em que o juiz tem ali um controle dos peritos que ele nomeou em casos de justiça gratuita e que terão o direito de ser nomeados em casos remunerados. Não existe essa lista, não existe uma ordem de nomeação, não existe nada disso. Então, se você quiser fazer algum atendimento em justiça gratuita, eu acho válido. Eu mesmo, quando fui nomeado, eu já fui nomeado logo em 2 ações em que eu atuei gratuitamente. Isso é válido, mas não espere que haverá reciprocidade. Na lei, não há nada que obrigue o juiz a ter reciprocidade com você. O fato de você ter feito algo gratuitamente não quer dizer que o juiz tem qualquer tipo de obrigação com você. Pelo contrário, o juiz, de repente, ele pode ter algum perito de preferência dele, que ele já experimentou várias vezes e que ele passa casos bons. E casos em que ele não tem uma gama de profissionais aí para atender de forma gratuita, ou que sabe que aquele profissional não irá atender, ele acaba experimentando novos peritos. Pode ser que numa dessas seja válido você fazer a justiça gratuita para que o juiz, sim, conheça seu trabalho e eventualmente lá na frente te nomeie num caso remunerado. Mas, deixo bem claro aqui, isso não é obrigação, essa reciprocidade não é prevista em lei, mas isso pode acontecer sim, é uma aposta. A minha forma de pensar é o seguinte: quando você faz um atendimento para beneficiário de justiça gratuita, você tem que pensar mesmo na parte filantrópica, você estará ajudando alguém, né? Não cabe a nós analisar se essa parte é ou não merecedora do benefício da justiça gratuita. Isso aí cabe ao magistrado e ele está amparado pela lei para fazer essas verificações. Do contrário, você vai trabalhar, vai fazer as suas perícias gratuitas ou não, mas sendo uma perícia gratuita, logo no início de carreira, já que você está iniciando,
se for esse o seu caso, isso é muito válido porque você pode experimentar nessas primeiras perícias que você vai atuar gratuitamente, vai experimentar como que é o rito processual, você vai saber que precisa ter petições para protocolar, você vai ter documentos, você vai ter prazos. Então, esse atendimento como beneficiário de justiça gratuita, você atendendo esses casos logo no início, você pode encará-los como um estágio, um aprendizado. Você vai estar doando o seu tempo, vai estar doando um pouco do seu conhecimento para que o magistrado possa resolver aquele caso. No entanto, o que você vai ter de troca é a experiência e, quem sabe, despretensiosamente, eventuais nomeações remuneradas desse mesmo magistrado. Então, o que eu quero deixar aqui, não é necessário você se preocupar em se cadastrar para prestar serviço de assistência gratuita, porque isso vai acontecer naturalmente. Mesmo que você não queira, você vai ser nomeado várias vezes durante a sua carreira em ações de justiça gratuita. Da mesma forma que você vai ser nomeado várias vezes em ações de justiça gratuita, em ações também remuneradas. Nem numa situação nem na outra você é obrigado a aceitar o caso. Você pode, dentro desses 5 dias previstos para aceitação do caso e para protocolar a sua petição de honorários e despesas, você pode declinar do caso, mediante uma análise, de repente não é interessante para você e não há mal algum você declinar de um caso e justificar para o magistrado que você não pode atender aquele caso, ora por motivos de saúde, motivos de força maior, ou até mesmo porque você não está disposto a atender um caso de justiça gratuita, porque sequer os valores simbólicos que são pagos para o perito vão cobrir as suas despesas. Eu já atuei em caso em que haviam declinado da justiça gratuita 5 peritos. Eu fui o 6º perito nomeado, era uma ação que tinha 20 anos, era uma ação super simples e que eu resolvi muito facilmente. Agora, todos os peritos que haviam passado haviam se manifestado contrariamente e declinado da aceitação da incumbência. Alguns foram enfáticos em dizer para o magistrado que o valor pago para atuarem sequer cobria os seus custos. Então não há mal nenhum em justificar dessa forma. Não existe para o magistrado ou lá no sistema do Tribunal de Justiça uma lista negra que vai te penalizar caso você não aceite uma nomeação. Você pode sim escolher, não é obrigado você aceitar um caso sendo gratuito ou remunerado. E cabe a você, a cada caso, analisar se ele é um caso que te interessa ou não. Tá bom, pessoal? Então, não tenho a pretensão de acreditar, não tenho essa crença de acreditar que o magistrado vai obrigatoriamente te passar casos remunerados, caso você aceite a justiça gratuita. Mas encarem sim como um aprendizado, como um estágio, e que você vai aprender com isso e esse é o seu ganho. E também pode pensar que você está fazendo ao bem a alguma pessoa carente, que realmente foi comprovado na justiça de que não teria condição de pagar, através da análise processual, isso foi comprovado. Encare isso como uma filantropia. Então, uma vez que você tenha esse ponto de vista, você não vai se frustrar em relação ao que acontecer no futuro. Se vier remunerações em outros casos, partidos desse mesmo magistrado, muito bem, deu tudo certo. Se não vier, você já está ciente de que essa reciprocidade, ela não é obrigatória e não é prevista em lei. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Gosto muito quando vocês têm essas perguntas para fazer, como essa pergunta que me foi feita hoje, e esclarecer de alguma forma, tirar essas crenças aí que as pessoas têm, desmistificar a nossa atividade de perito judicial. Muito obrigado pela participação de todos, pelo prestígio ao canal e nos vemos no próximo vídeo.